Olá! Nesta quinta-feira, 31 de agosto de 2023, nós acabamos de fazer a descoberta de que não, durante todos esses anos, aprendemos errado. Quem aboliu a escravidão no Brasil não foi a princesa regente, Dona Isabel, mas o pai dela, o imperador Dom Pedro II. É o que se ensina nas escolas estaduais de São Paulo, sob a administração FEDER de Tarcísio de Freitas. A ignorância a serviço de todos. 41 deputados da oposição bolsonarista votaram contra o pedido de desculpas a Dilma pelo impeachment. E, em meio às pressões e críticas da esquerda, o ministro Zanin, que foi advogado do Lula e que agora faz parte do Supremo Tribunal Federal, deu a vitória ao governo da esquerda, né? No caso do marco temporal das terras indígenas, né? Pois é, eu quero também aqui agradecer a você que continua me acompanhando, que me segue, que sabe que eu não sou... Olha, o que tem de gente me esculhambando que eu digo que sou imparcial. Eu nunca disse que sou imparcial. Eu não sou imparcial. Não! Eu sou independente, eu tenho lado. Imparcial quer dizer... é aquele que não tem lado. Eu tenho um lado. Meu lado é o povo trabalhador, sacrificado, que paga imposto. E sou contra essa república dos manda-chuvas, dos mandriões, tá? É isso aí. Eu quero agradecer aos que entenderam isso e que sabem que eu estou ao lado de todos os cidadãos brasileiros e contra o Estado. E também que eu estou aqui porque sou independente. Não tem governo, não tem oposição, não tenho esquerda, não tenho direita, tá? Bom, então vamos voltar ao assunto do dia, e eu tenho certeza que não vai adiantar nada, que vai ter 15 comentários. Você diz que é imparcial, onde vai não é tanto você... Tal. Bom, um conteúdo da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, comandada por Renato Feder, ao qual a reportagem do UOL teve acesso, afirma... ter sido Dom Pedro II, Dom Pedro de Orleans e Bragança, e não a sua filha, princesa regente Isabel, quem assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, acabando com a escravidão no Brasil e no Ocidente. O Brasil foi o último país do Ocidente a acabar com esse flagelo absurdo da escravidão. Primeiro teve a escravidão indígena, depois a escravidão importada da África nos navios, abomináveis navios negreiros, né? Além disso, o mesmo material diz que a capital tem praia. A ignorância é que astravanca o progresso. Essa gente não aprende. Eu aprendi isso no grupo escolar. A princesa Isabel reverenciada desde o grupo escolar. Na minha infância, olha só, tenho 72 e eu aprendi no primário. Agora, essa gente para usar o sentido correto da palavra, esta gente é que é primária, né? Bom, primário para isso. Agora, para ganhar dinheiro, esse Feder aí não é aquele que recusou os livros gratuitos do Ministério da Educação porque tem um material nos computadores que vai substituí-los? Pois é. Depois, o Tarcísio de Freitas, com os seus fake news, veio dizer, não, recuamos, vamos imprimir a apostila. Nós estamos falando de livro didático, governador. Se você não souber a diferença entre um livro e uma apostila, eu vou te contar, viu, Tarcísio, Feder, é o seguinte. O livro tem autor, paga-se direito autoral ao autor. A apostila não. A apostila é um atentado ao direito autoral, que é uma conquista da Revolução Francesa. Aprende essa, Tarcísio de Freitas, Feder, pelo amor de Deus. Bom, vamos mudar de assunto, porque esse é de lascar, né? 41 deputados da oposição bolsonarista votaram contra o pedido de desculpas a Dilma pelo impeachment. A iniciativa foi do bolsonarista Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, como reação às declarações de Lula no último fim de semana, quando estava na África. Na sexta-feira, afirmou que o Brasil devia um pedido de desculpas à sua correligionária. Ele disse: o fato da presidente Dilma ter sido absolvida pelo Tribunal Federal de Brasília
demonstra que o Brasil deve desculpas à presidente Dilma porque ela foi caçada de forma leviana, disse. Apesar da revolta despertada por essa declaração estúpida, imbecil e, sobretudo, mentirosa, vou contar por que ela é mentirosa, o presidente voltou a falar sobre o assunto num evento no Piauí e tem tratado o tema como se a Justiça Federal tivesse absolvido Dilma, o que não ocorreu. Ô Lula, Janja, de noite na cama, conta pro Lula que a Justiça Federal de Brasília não absolveu a Dilma. Ora, mas que coisa, isso não ocorreu. Aliás, recentemente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve o arquivamento das pedaladas fiscais sem resolução de mérito. Mérito, Lula, é merecimento. Ou seja, você está enganado. Agora, eu queria lembrar também, a Janja talvez não saiba disso, porque ela talvez não acompanhasse tanto o noticiário, mas quem presidiu o impeachment da Dilma não foi nenhum bolsonarista, não. Foi, primeiro, a sessão que sacramentou o impeachment da Dilma foi presidida pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, que é aliado do Lula, hoje. Tem um filho, inclusive, que é ministro. E pelo Ricardo Lewandowski, Lula, seu amigo há muito tempo lá em São Bernardo do Campo, né? Aliás, o Lauro Jardim, que sabe das coisas e que não mente, e que não impinge fake news para ninguém, está contando que o Banco Master está criando um comitê estratégico que será anunciado em breve e entre os integrantes estará esse citado Ricardo Lewandowski, que em abril se aposentou e saiu do STF. Em meio a pressões e críticas da esquerda, Cristiano Zanin, que é, vamos dizer, de uma aparência conservadora, direitista, até a raiz do cabelo, inclusive pelo excesso de brilhantina que coloca nele, resolveu, depois de muito tempo, ceder a pressões e críticas da esquerda sobre os seus votos. Ele proferiu no Supremo Tribunal Federal voto contrário ao marco temporal das terras indígenas. A manifestação cercada de expectativas, e ele se posicionou, desta vez, ao lado das teses defendidas pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva. Tese contra os índios. O pessoal identitário aí, que defende as populações originárias, deve estar revoltado com toda a razão. O julgamento está em 3-2 a favor dos pecuaristas, da agroindústria e tal. E Zanin também arquivou o processo de omissão de Jair Bolsonaro no combate à Covid. Será que o Jair Bolsonaro realmente, meus amigos, se omitiu? Hein? Você acha que ele se omitiu? Você se lembra do que aconteceu durante a epidemia da Covid? Pois é, mas não é só a epidemia da Covid que está em jogo, não. Agora está também as joias da Arábia Saudita. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel do Exército Mauro Cid, passou praticamente a quinta-feira inteira na sede da Polícia Federal em Brasília, prestando um depoimento sobre o suposto esquema de desvio de joias e relógios do acervo público. Esse aqui é o nome certo, não é do acervo público. O Bolsonaro foi o destinatário porque era o chefe da presidência da República, mas são as joias valiosíssimas, são do acervo público, é do povo brasileiro. Diferente do ex-presidente e da ex-primeira-dama, Jair e Michele Bolsonaro, que recorreram ao direito de ficar em silêncio, alegando que o assunto não é do Supremo Tribunal Federal, ou seja, de Alexandre de Moraes, mas da Justiça Comum Federal, né? O Cid se descolou dessa teoria da defesa do Bolsonaro e respondeu às perguntas dos delegados da Polícia Federal. E o Bolsonaro e Dona Michele embarcaram na tese de Augusto Aras e silenciaram. Será que vão se dar bem? Meus amigos, não sou de fazer profecia não, mas
Dificilmente, né? Dificilmente. Bom, meu amigo Jorge Decol escreveu uma nota chamada Ministério do Centrão, no Estadão, que é a seguinte: conforme noticiado, eu discordo dessa parte aqui, a bela obra arquitetônica da Esplanada dos Ministérios, acho Brasília realmente um desgaste. Obra do monumental gênio Oscar Niemeyer, discordo também, mas vamos dizer que o resto é tudo certo. Deverá ganhar um novo ministério, o 38º, para abrigar a pasta de micro e pequena empresa, num gesto que revela a reprovável prática do toma-lá-da-caísmo do governo Lula III para satisfazer o insaciável apetite do Centrão. Por trás do inchaço da esplanada está a necessidade de ampliação do número de rubricas orçamentárias à disposição de partidos aliados para angariar votos nas casas legislativas e facilitar a aprovação de pautas de interesse do governo. Perto de igualar o recorde de 39 ministérios do desgoverno da Dilma Rousseff, seria melhor chamar a nova pasta de Ministério do Centrão, pois não? Francamente. Francamente é lá do Decor. Tá? Bom, e para terminar, para concluir, eu quero, aqui atendendo a um anúncio feito pelo meu amigo Hugo Studas, que hoje, quinta-feira, 31 de agosto, às 19 horas, ocorre a posse do professor Cristóvão Buarque como acadêmico do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, na cadeira 29, patrono Darcy Ribeiro. O ocupante da cadeira está à altura do patrono e o patrono está à altura do Brasil, felizmente. Será saudado pelo professor Carlos Henrique Cardim, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. O Paulo Castelo é o presidente do Instituto e o Studas é o secretário-geral. Portanto, se você é, como eu, como a Maria Isabel, fã do professor Cristóvão Buarque, então você deve parabenizá-lo e parabenizar-se por essa ascensão do nobre educador. Ex-governador do Distrito Federal, ex-ministro da Educação e um grande educador. Tá? Viva o professor Cristóvão Buarque. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té.